E aí, galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia com a parte 2 da aula de Indústria Cultural. E nessa continuação da análise sobre a indústria cultural, sobre o consumismo, sobre a importância da publicidade e dos meios de comunicação de massa na geração desse modelo de sociedade que a gente vive, voltado ao consumo principalmente, a gente tem aí um grande pensador contemporâneo, um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, ok? E o Castells, ele afirma que esse impactante desenvolvimento tecnológico, sobretudo a partir da década de 70, vai provocar uma transformação estrutural muito profunda na forma como as informações circulam e vai criar um novo modelo de sociedade, inclusive, que ele chama de sociedade informacional, a era da informação. E, além disso, permite também que a gente perceba que a comunicação se dá de forma multidirecional, ou seja, que existem muitos estímulos diferentes que nos trazem a todo momento informações. Nesse momento, se você pegar sua rede social rapidão para atualizar, você vai ter uma série de informações, de imagens, de publicidade, de um monte de coisa que vai chegar até você. Assim também como se você ligar a televisão, se você for assistir um vídeo no YouTube, também tem a publicidade. Ou seja, é uma comunicação multidirecional. São muitos estímulos diferentes que chegam ao indivíduo de forma muito constante. E o Castells, ele diz que esse processo todo faz parte de um modelo de sociedade chamado de sociedade informacional ou sociedade da informação, a era da informação, como a gente gosta de falar também. A difusão do uso de equipamentos eletrônicos, como celular, televisores, notebooks, etc., exemplifica esse alcance que as tecnologias de informação passam a ter na nossa sociedade, na nossa época, na contemporaneidade. Essas tecnologias e seu uso constante criaram aquilo que a gente chama de nova forma de sociabilidade. A gente percebe muito isso nos códigos que a gente utiliza, na verdade, eu acho que mais vocês do que eu, nas redes sociais. Então, a gente sabe ali que se você começa a seguir alguém no Instagram e dá 3 curtidas, ou então curte uma foto antiga e uma foto mais nova, isso tem um significado, existe ali um certo simbolismo nesse ato e isso estabelece uma nova forma de sociabilidade. Temos hoje em dia, por exemplo, redes sociais de relacionamentos, como, eu não sei o nome, eu acho que é Tinder, não uso. Mas, enfim, a gente tem essas redes sociais hoje em dia como parte da nossa sociabilidade contemporânea. O uso da tecnologia de informação estabelecendo maneiras diferentes de se relacionar. Inclusive, essa aula está chegando até você também por conta disso. Desse avanço da tecnologia da informação, do uso de equipamentos eletrônicos que nos permitem uma nova forma de comunicação e de sociabilidade e que permite você, inclusive, ter acesso a esse conteúdo aí na plataforma Gonçalves Dias, beleza? Para você ver, Então, modifica a maneira ali que a gente se relaciona nesse novo tipo de sociedade, nessa nova época que a gente vive, que é a era da informação, mediada por esses equipamentos, por esses recursos tecnológicos que fazem parte desse contexto informacional, vamos dizer assim, beleza? E aí a gente tem essas tecnologias e seu uso criando uma nova forma de sociabilidade. Essa sociedade da informação modifica desde o sistema econômico, o capitalismo informacional, até mesmo o exercício da cidadania como papel político, sobretudo através das redes sociais. Não vamos muito longe. Vamos lembrar de 2011, a chamada Primavera Árabe, a deposição de governos ditatoriais ali na região do norte da África, do Oriente Médio, onde até no Egito caiu Hosni Mubarak, que estava lá um tempão, um cara que governava de forma autoritária, e a juventude se uniu para manifestar-se politicamente contrária ao governo e ajudou nessa derrocada de regimes autoritários ali naquela parte do mundo. Aqui no Brasil, em 2013, vocês se lembram? Não é apenas pelos 20 centavos. As manifestações que começaram lá em São Paulo, por conta do aumento da tarifa do ônibus, e que depois ganharam uma repercussão nacional. Virou praticamente um movimento contra a corrupção, contra tudo que estava errado na política brasileira, etc. Então, isso veio da onde? Da onde que esse movimento se repercutiu, se difundiu? Pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram.
Então as pessoas começaram a tomar conhecimento disso, que estava acontecendo em São Paulo, e começaram nas suas cidades também, né, a fazer essas manifestações. Para você ver o alcance que as redes sociais e essa sociedade informacional, o avanço dos meios de comunicação de massa, e nesse caso principalmente a internet, ele gera um novo tipo de posicionamento político, de atuação política, de sociabilidade, de relações de amizade, de relações que podem começar ali no espaço virtual e se tornarem relações presenciais, né? Então, quantos namoros não começam ali pelo um flash na rede social, que depois você pede o WhatsApp da pessoa, conversa no privado, marca o encontro, aí vocês começam a ter um relacionamento. Então, é isso que ele está falando, altera a forma como a gente interage, a forma como a gente até passa a criar nossa identidade também. Então, a própria identidade, a subjetividade, a construção do indivíduo passa por esse novo processo, nessa nova época que a gente vive, mediada pelas tecnologias da informação e pela ampla possibilidade que a internet, as redes sociais, enfim, toda essa gama de possibilidades que essa nova sociedade, esse novo modelo social nos trouxe, né? E aí, tem outro cara também, que é o Pierre Levy, outro sociólogo importante, francês nesse caso, né? Que apresenta uma visão muito otimista sobre a expansão dessas tecnologias da informação. Segundo ele, a propagação das redes sociais, que começam ali em meados dos anos 90 e que hoje são uma verdadeira febre, né? O Instagram, o WhatsApp, Snapchat, Twitter, o falecido Orkut também, a gente tem que fazer essa menção honrosa para ele, né? Pode transformar as relações culturais e políticas, gerando, segundo Pierre Levy, novos modelos de exercer a cidadania e também de consolidar os ideais democráticos, que ele denomina esse espaço de cybercultura. Então, Pierre Levy ele percebe que nesse espaço virtual existe uma potencialidade de colocar em prática um debate que seja plural, democratizante e que ajude a construir, inclusive, um novo tipo de posicionamento político, né? Uma nova perspectiva sobre a cidadania, né? Então, ele tem uma visão muito otimista, como a gente pôde perceber. Nesse aspecto, ele entende o espaço digital como potencialmente democratizante e também aglutinador, no sentido de que esse espaço ele pode ser ocupado por pessoas que têm pensamentos diferentes, posicionamentos políticos distintos, ideologias diferentes, religiões diferentes. Só que o problema é que nem sempre a gente percebe que, na prática, esse debate realmente acontece, né? O que seja plural, o que seja democrático. Muitas vezes o que a gente percebe é a tentativa de sobrepor um argumento ao outro, sem que haja o diálogo, mas simplesmente rechaçar a opinião contrária para poder oficializar a minha opinião como verdadeira, como correta, né? E isso aí prejudica esse aspecto democratizante e plural que a rede social poderia cumprir na visão do Pierre Levy. Mas, por outro lado, tem um lado bom também, tem os aspectos que são positivos. Tanto é que, como eu te falei, muitas manifestações começaram a partir daí. Inclusive, essa faixa ela é muito simbólica. É uma manifestação em São Paulo e o pessoal com a faixa escrito "Somos a rede social", né? As manifestações ocorridas no Brasil em junho de 2013, essa é uma delas, as redes sociais tiveram um papel central, fundamental, tanto na organização quanto na articulação das pessoas que ali foram manifestar-se e mostrar a sua indignação, a sua insatisfação com a situação do país, né? Beleza? Então a gente vai ficando por aqui nessa aula sobre a questão da indústria cultural, esse novo momento, essa sociedade informacional, a cultura de massa, seus aspectos positivos, seus aspectos negativos também, né? A gente fez esse contraponto durante a parte 1 e a parte 2 da aula de indústria cultural, e daqui a pouco vocês vão poder conferir aí as questões comentadas sobre o tema. Então não esquece de ver esse vídeo também, beleza? Sobre as questões, que vai te ajudar bastante aí na preparação para o vestibular. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então num próximo vídeo. Tchau, tchau.